Oi, gente, eu sou a Vezinha e hoje eu vim falar pra vocês as coisas que me ajudaram a ter esse hábito de leitura que eu tenho hoje, que enfim, sou surtada por livros. Não sei se esse vídeo é mais de ajuda ou se é pra te enfiar na cova mesmo. Enfim, gente, eu sou meio surtada com livro, assim, não é à toa que tem tanto conteúdo aqui no canal sobre muita coisa, sobre vários livros que eu leio, sobre assuntos, sobre coisas que eu gosto em livros. Enfim, basicamente no último ano, no mínimo, no último ano, a minha vida girou em torno de livros. Eu quero contar pra vocês algumas coisas que eu fiz pra ter esse hábito, pra ser uma coisa boa, uma coisa prazerosa e não ler por obrigação. O que realmente me fez gostar de ler. E eu começo dizendo pra você que se você não é uma pessoa que lê, eu acho que tudo bem, tem gente que não gosta. E tá tudo bem, mas eu acho que é legal você testar pra ver se realmente você não gosta ou se você só tem alguns preconceitos sobre leitura ser chato e tarará. Bom, pra começar, eu sempre gostei de ler, mas nunca foi essa coisa assim como hoje, sabe? Eu lia, sei lá, uns 2 livros por ano e tal, e era muito assim. Eu não tinha muito esse hábito de ler, o hábito de ler, eu não tinha, entendeu? Eu tinha um livro e eu lia e era isso. Só que no ensino médio eu tive meu primeiro contato com fantasia. Foi A Maldição do Tigre. Eu nunca tinha lido nada parecido com A Maldição do Tigre. Eu já tinha lido alguns livros sobre, sei lá, livros que eram ficção, mas nunca tinha lido livros de fantasia, como, tipo assim, gente que vira tigre, sabe? Dragões e afins. Então, quando eu li esse gênero, que foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa, né? Eu realmente encontrei o meu gênero, tá? A primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que vocês têm que encontrar o gênero de vocês. Porque às vezes a gente começa, por exemplo, hoje em dia, eu não leio biografia. Assim, vou ser sincera, no último ano não teve um livro sequer de biografia. Tive romance, teve fantasia, teve livro LGBT, mas enfim, não, mas biografia eu não gosto, livros históricos de fatos reais ou baseados em fatos reais eu não gosto, livros de terror eu também não gosto, thriller eu também não gosto. Então, assim, e são gêneros, assim, são coisas que as pessoas comentam muito sobre, por exemplo, livros de terror. Então a gente tem aí o Stephen King. Todo mundo que eu conheço lê Stephen King e eu não suporto. Tipo, não dá, eu não gosto. Então, se eu fosse ir na onda do pessoal e ler o que as pessoas, a maior parte do pessoal gosta, e falar, ai, mas é que é clássico, você tem que ler. Foda-se os clássicos, gente. Que se foda, entendeu? Se a pessoa falar, ah, você tem que ler isso porque senão você não. Gente, manda aí a merda. Manda aí catar coquinho. Deixa a pessoa em paz, entendeu? Não, a gente não deve. Se você. Outra coisa que irrita é você ir pela ondinha das pessoas. As pessoas, ah, eu tô indo. Todo mundo tá lendo esse livro, não sei o que eu vou ler também. Isso não dá certo. Pode ser que você encontre o seu gênero fazendo isso, e acontece. Mas nem sempre mesmo. Então, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito foi, eu não li a Cota Nondinha, entendeu? Eu não, quer dizer, eu li na época que tava todo mundo falando sobre, só que eu não sabia que tava todo mundo falando sobre. Foi meu namorado que me deu, ele viu na livraria, ele comprou. Quando eu li, foi uma coisa tão boa, foi tão legal, porque eu li meio que às cegas, sem saber a opinião das pessoas, o que o pessoal achava, se era bom ou ruim. Mas é isso, assim, é você ler às cegas, porque hoje em dia com o TikTok e com essas outras redes, tipo, eu percebo que o pessoal aqui do BookTube não dá muito spoiler, mas o pessoal do Instagram é muito fácil você cair em vídeo de edit, do TikTok também, enfim. Então é legal você ir procurando, sabe? Eu gosto de receber indicações no TikTok quando o pessoal não fala muito do livro, não entrega muito, sabe? Tem algumas pessoas que, sei lá, já chega e falando que o personagem tal não é legal. Se você não tomar cuidado, só de assistir vídeo na internet, você vai saturar o livro que você tá lendo, entendeu?
Então, assim, tenta ir fora disso, sabe? Não tô dizendo que são ruins, são indicações muito boas. Só que a minha dica, que é o que funcionou pra mim, se eu interessa pra aquele livro que a pessoa comentou no vídeo, eu acabou por ali, entendeu? Sempre que eu ver alguém comentando, ai, que não sei o que, a hashtag lá embaixo, Príncipe Cruel, sei lá, exemplo. Príncipe Cruel, opa, passa pro próximo, entendeu? Pega só aquela. Aí depois que você lê, você vê de todo mundo. E eu adoro ver de todo mundo depois que eu li. Mas antes, isso atrapalha. Isso atrapalha muito, 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 muito. Outra coisa que me ajudou muito foi colocar timer no TikTok. Se você não sabe, dá pra você entrar nas configurações e configurar lá o tempo que você passa na rede, lá nas configurações do aplicativo. E aí você coloca tem duas opções, eu deixo essas duas opções ativadas. Uma você ativar um timer de 10 em 10 minutos pra ele avisar, ó, você já passou 10 minutos na rede. Aí depois você pode colocar a soneca, ele vai daqui a 10 minutos vai ativar de novo, ou ok, e você sai. E tem outra que é depois que passa X minutos que você ficou ali na rede, ele te pede pra você colocar a senha. E aí você cria uma senhazinha lá. E aí você só continua assistindo depois que você coloca a senha. E dá tipo um bloquezão assim, sabe? E aí é muito bom, porque daí regular esse meu tempo de exposição às redes me ajuda a ter espaço para leitura, porque muito do meu dia a dia, quando eu tô meio entediada, eu pego o celular e fico vendo Reels, fico vendo TikTok, fico vendo Shorts no YouTube. E é muito legal, porque a gente aprende muita coisa, a gente conhece muitas outras, principalmente as minhas redes são dominadas pelas book redes. Então, eu acabo pegando muita indicação de livro, muita gente falando de conteúdo novo, e eu vejo muito vídeo de gente gringa comentando sobre livro, então eu já fico sabendo, quais vão ser os hypes do próximo ano, ou então, esse livro aqui, eu já sei que a empresa tal, editora tal daqui do Brasil vai lançar, então eu já fico assim atenta. Mas, às vezes, sério, eu chego a passar 4, 5 horas na rede. Então, eu chegava, né? Então, esse tempo eu poderia estar lendo. E fazer essas coisinhas me ajudam muito. Então, quando eu vejo que já tem 10 minutos que eu tô na rede, e aí eu já começo a ficar atenta. Então, eu tento parar, às vezes eu não consigo, às vezes eu quero ver mais conteúdo. Então, eu fico lá. Agora, quando chega os 45 minutos, eu já paro, porque daí, entendeu? Eu já passei tempo demais. E é legal a gente ter esse controlezinho. Outra coisa que me ajudou muito foi usar redes para organizar as minhas leituras, porque às vezes eu não, quando eu comecei nesse mundo de leituras, não tinha essas book redes, né? Então, não tinha muito você como controlar os livros que você quer ler ou os livros que você tá lendo. Ter essas redes pra você ter, tipo, quando você terminar um livro, você já saber qual vai ser a próxima leitura, porque às vezes eu demorava muito pra ler o próximo livro, ou então, quando na biblioteca, eu não tinha muita ideia do que eu queria ler, e aí eu ficava passando por vários e vários livros e aí eu ficava, não sei, e aí eu pegava não quero ler, e eu começava a ler e devolvia, tipo, era esse caos que se eu tivesse como organizar quais seriam os próximos livros que eu quero ler e tal, eu teria mais noção, sabe? Eu acho que no começo é legal você ter uma TBRzinha pra anotar quais livros você quer ler. Eu não iria muito pra frente, não. Tipo, vamos botar a meta aí de 12 livros por ano, sabe? E é legal ter uma meta assim, eu quero ler um livro por mês, sabe? Não se estica muito. Hoje eu leio bastante, mas eu faço TBR de 4 livros por mês. Esse mês, inclusive, eu fiz 3 livros, porque eram livros muito grandes, então eu fiz 3 livros. Eu já nem bati a meta, digamos assim, se fôssemos fazer. Então, vai com calma, lê um livro por mês. Começa com um livro pequeno, né? E aí coloca isso nas tuas redes, assim, sabe? Faz um controle, porque daí você não se perde e acaba realmente lendo e, enfim, botando essa meta pra frente. Outra coisa muito legal também é fazer clube de leitura. Eu vou deixar o link do Telegram aqui do meu clube de leitura pra vocês irem lá. Mas é uma forma de que você tenha outras pessoas te incentivando, né? Existem vários clubes de leitura. Geralmente, influencers de livros têm seu próprio clube, ou tem um grupinho no Telegram para conversar sobre algum livro, ou conversar sobre livros no geral. Então, procura nas pessoas que você segue, os links delas. Geralmente ela tem alguma indicação, alguma coisa assim de algum lugar, algum grupo.
vocês possam interagir, porque assim vocês conseguem conversar sobre os livros que vocês estão lendo e isso ajuda a empolgar para continuar a leitura. Outra dica que eu vou fazer, eu nem tinha pensado nessa dica antes, mas eu vou falar agora para vocês. Se você vai começar uma saga, saiba essas informações, tá? Você que tá começando a leitura, em algum momento você vai entrar numa saga ou numa série. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês. O primeiro livro, geralmente, ele não é 100%. O primeiro livro, ele geralmente é um livrinho assim mais chatinho, porque saga, série, é muito tempo de história e é muita gente. Ao longo de anos, gente, pega a vida de vocês, ao longo de, sei lá, 10 anos. Geralmente esses livros, eles têm um espaço de tempo em alguns momentos e tal. Então, assim, vamos lá, ao longo de 10 anos, você conhece muita gente sai da sua vida, gente nova entra, você se muda, você, enfim. E geralmente esses livros de fantasia, principalmente, eles precisam muito de que você entenda como é o mundo, como é o universo, como são as pessoas. São uma raça diferente, são seres diferentes. Naquela terra tem magia, tem instrumentos mágicos e isso precisa de descrição. Então, o primeiro livro de sagas e séries de fantasia geralmente é mais descritivo, é um pouquinho mais chato. Para você entender como que é o mundo ali, você... geralmente eles têm o desenvolvimento de uma personagem, então aquela personagem vai começar sendo um pouquinho mais chata, sendo um pouquinho mais lerda, sendo um pouquinho mais burra, e aí vai se desenvolvendo e vai virando uma personagem muito mais incrível, um cara forte, um cara que pensa mais no outro, antes ele só pensava em si mesmo. Ou então uma pessoa que antes só pensava nos outros, não pensava em si mesma e agora se coloca em primeiro lugar e tal. Enfim, o personagem vai se desenvolver, dá uma chance pra eles, porque nem você é tão fodão assim. Então calma, você vai desenvolvendo. Quando você tiver seu 60, você vai olhar pra trás e falar, cara, hoje eu vejo, em algum momento da minha vida eu virei um fodão. Mas nem, não tem como, entendeu? Você precisa de um tempo pra se desenvolver pra chegar lá. Então a gente também tem que pensar assim nos livros, principalmente em saga. Se você tem preguiça e fala, ai, não quero ver isso aqui, aí você vai lendo livros curtos que talvez uma hora você chegue a querer ler sagas, ou querer ler séries, ou gostar, quem sabe. Outra coisa, toma cuidado com as pirâmides. Irmão, atente-se, tome cuidado com as pirâmides. Você vai, se você, principalmente fantasia, você vai ler um livro de fantasia, desconfie. Desconfie que não é um esquema de pirâmide. É muito raro o livro de fantasia ter só um livro. Gente, Cara, e às vezes até tem. Mas o esquema de pirâmide vem pelo autor. Por exemplo, V. Schwab. V. Schwab não tem sagas, não tem séries, não tem trilogias, pelo menos não que eu saiba. Mas você lê um, você vai ler o outro dela, você vai ler outra história dela, porque é ela que tá escrevendo. Então, nem sempre o esquema de pirâmide vem de uma história que tem 4, 5 livros. Às vezes vem do autor, então toma cuidado. Entendeu? Olha, Schwab é uma ótima indicação de esquema de pirâmide pra você. Você quer começar com esquema de pirâmide? Lê Mansão Gallant, lê A Vida Invisível de Ed La Rue. A Vida Invisível de Ed La Rue é um pouco grande, mas lê Mansão Gallant, que é curtinho. Tem um vídeo aqui, eu vou colocar nos cards, que eu indico alguns livros curtinhos, que eles são realmente muito curtinhos. E aí dá pra ter um gostinho e de... Sabe, porque eu acho que muito da leitura é de você começar alguma coisa nova, conhecer uma história nova e terminar. Às vezes você fica triste porque terminou, às vezes você fica feliz, mas sempre tem aquele sentimento de terminei. Ok, próximo desafio, sabe? Então, é legal que já que você tá começando, você lê livrinhos curtos. É uma ideia, assim, extraordinária, na verdade. Lê livrinhos curtos, porque você vai ter sentimento e depois você vai aumentando, vai vendo, pô, li 100 páginas, li um livrinho de 100 páginas. Então agora eu vou ler um livrinho que tenha 150, então agora eu vou ler um livrinho que tenha 200, agora eu vou ler um livro que tenha 300, agora eu vou ler um livro que tenha 400, e agora eu tô lendo Sarah J. Maas. Então assim, vai aos poucos, cria metas, e aí depois, daqui a um tempo, quando você já tiver acostumado a essa rotina de leitura, você nem vai precisar mais de metas, você vai ler no seu gosto, assim, o quanto você quer ler, e você vai... Porque o hábito já vai estar lá.
Então você vai ler de 12 pra cima, confia em mim. Depois que você pegar o hábito de leitura, você vai ler mais que 12 livros num ano. Também não fica se comparando com quem lê 50 livros, com quem lê 200, gente. Ai, gente, quem lê 200 livros antes pra mim não dá. Não acredito que você realmente leu. Você leu, você fez assim. E é isso. Não dá. Mas quem lê aí 100 livros no ano, né? É super possível. Então, não fica se comparando e medindo força com outra pessoa. Porque cada um é cada um. Geralmente esse pessoal que lê tanto livro assim vive pra isso, não tem... trabalha com isso, né? Não tem outra coisa que faça, né? Geralmente esse é o emprego dessas pessoas. Então também você não pode se colocar no lugar delas, né? Geralmente a pessoa que tá começando tem faculdade, tem trabalho, ou escola, essas coisas. Então dá um alívio pra vocês, né? Lê o quanto que você consegue. Você vê 5 episódios de uma série, geralmente um episódio tem 40 minutos. Reduz pra 4, pega esses 40 minutos, você vai ler um livro, sabe? Mas eu acho que, pra mim, o que mais pegou mesmo foi rede social, que eu diminui a quantidade que eu uso de rede social. Eu praticamente só uso as minhas redes literárias hoje em dia. Eu tenho algumas redes sociais pessoais também, tipo Instagram, mas eu praticamente não uso. Isso me ajudou muito também a ler mais, conhecer mais títulos e também ter menos tempo fazendo outras coisas, tipo vendo meme ou... Sei lá, gente, eu só via meme mesmo, é isso que eu fazia. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei bastante coisa, eu falei realmente o que me ajudou, o que eu fiz pra ler tanto. E eu acho que é normal, na verdade. Eu acho que eu leio bastante livros pra uma pessoa que não lê livros, mas pra uma pessoa que tem o hábito de ler o normal. E eu espero que eu tenha ajudado. E se você tem alguma dica que eu não comentei e que funcionou super pra você, por favor, comenta, porque isso pode também me ajudar. Além de ajudar todo o pessoal que vai vir atrás desse vídeo. E, sei lá, quero ver muitos leitores por aí. Em 2023 tem que ser o ano dos leitores. Vamos nós! Não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo. Não esqueça também de curtir o vídeo e de mandar esse vídeo pra alguém, que isso ajuda muito na divulgação, porque você literalmente está divulgando por mim, ajuda bastante, tipo, muito. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!